Olá, meus amigos e minhas amigas. Certa vez, Hermes, o Trismegisto, ele afirmou que o todo é mente, que o nosso universo é mental. Porém, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Este nosso universo é sim mental, porém a realidade, no entanto, é espiritual. Repito, este nosso universo, conforme disse Hermes, o Trismegisto, é sim mental. O nosso universo é verbal, porém a realidade é espiritual. Isto significa que essa realidade se trata de um subproduto da mente do Criador. Em outras palavras, nós estamos vivendo no mundo dos sonhos de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu irei provar. Para isto, basta recorrer justamente à ilustração de um sonho. Veja bem, no sonho, você não possui recordação do seu verdadeiro corpo. Repito, quando você está sonhando dentro do sonho, você não possui consciência do seu verdadeiro corpo que se encontra na realidade. E se aplicarmos esta mesma terminologia sobre a sua vida, você entenderá perfeitamente que você se encontra dormindo neste exato momento. Pois, da mesma forma que no sonho você não é capaz de se recordar do seu verdadeiro corpo, o mesmo está se repetindo neste exato momento. Pois você também não possui recordação do seu verdadeiro corpo espiritual. Prova disto, que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, disse Paulo, que se há corpo natural, há também corpo espiritual. O seu verdadeiro corpo é espiritual. Com base nesta afirmação, eu te pergunto, você já viu alguma vez o seu corpo espiritual? Você possui recordação do seu corpo espiritual? Se a resposta é não, então você se encontra também dormindo neste exato momento. Pois assim como no sonho você não possui recordação do seu verdadeiro corpo, o mesmo está se repetindo neste exato momento. Por isso que no livro de Salmos, no capítulo 44 e no versículo 23, está escrito: Desperta, ó Senhor, por que tu dormes? Sim, você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Pois no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Você não ficou convencido? Então, veja exatamente como você está dormindo, sim, neste exato momento. Você não ficou convencido porque você está dormindo na carne. Prova disso que no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 8 ao 9, está escrito: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Talvez isso seja suficiente para você se eu lhe mostrar Deus neste exato momento. Você ficará convencido que você está dormindo? Repito, mais uma vez. Se eu lhe mostrar Deus neste exato momento, não em teoria, mas de fato, agora, você entenderá de uma vez por todas que você de fato estava dormindo até agora? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Repito mais uma vez para você memorizar. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus afirmou que ele e Deus se tratavam da mesma pessoa. E se isto é verdade, então eu irei lhe apresentar Deus a partir de agora. Por isso, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 27, aonde disse Paulo: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Se este é o corpo de Cristo, então você acabou de encontrar Deus. Basta olhar para as suas mãos. Este é o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo é o próprio Deus, então você acabou de encontrar o Criador, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Eu vou te ajudar a despertar um pouco mais. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, acrescentou Paulo: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Este é o templo de Deus, o corpo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí. Quem habita neste corpo é exatamente você. Se você é quem está habitando o corpo e este é o corpo de Deus, por acaso você não é o próprio Deus? Repito mais uma vez, tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Você ainda não ficou convencido? No livro de Atos, no capítulo 17, no versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Bingo, meu querido amigo. Este corpo humano é Deus em manifestação, pois este é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Deus. Se este é o corpo de Deus, você acabou de encontrar o Senhor. Por isso, disse Jesus a Filipe: como assim? Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê este corpo humano está vendo o próprio Deus, pois este corpo humano é Deus em manifestação, pois foi exatamente o Espírito de Deus quem se fez carne, conforme consta no livro de Salmos, no capítulo 104 e no versículo 30, onde diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo humano é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através deste corpo humano. Conforme consta no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 3, aonde diz o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade, pois é você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo de Cristo. Você ainda não ficou convencido? Continua dormindo na carne? Desperta ao Senhor, porque dormes. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Disse Cristo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espera aí, como assim Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Porventura Cristo não retornou para junto do Pai? É óbvio que sim. Prova disso que no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 12, disse Cristo: vocês farão obras ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. Bom, se Cristo retornou para junto do Pai e Cristo afirmou que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos, não há como negar que você é o próprio Pai. Pois se Cristo está em você e Cristo afirmou que iria retornar para junto do Pai, é porque você e Cristo são um só. Por isso, quem está vendo você está vendo Cristo e automaticamente está vendo Deus. Por isso, que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, acrescentou Cristo: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Pois o homem, Cristo e Deus são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em expressão, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Por isso você não é capaz de se recordar da sua verdadeira identidade, meu amigo. Você ainda não ficou convencido que você é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne? Então, deixe-me te ajudar a despertar um pouco mais. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, está escrito: então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Espera aí. O nosso espírito voltará para Deus? Bom, se ele vai voltar para Deus, isso significa que ele veio de Deus. Com base nesta afirmação, eu te pergunto: se o teu espírito veio da eternidade, por que exatamente você não tem recordação da eternidade? Resposta: porque você se encontra dormindo neste exato momento. Assim como dentro do sonho você não possui recordação da realidade, o mesmo ocorre em relação a você neste exato momento. Você também não possui recordação da eternidade, mesmo o seu espírito tendo vindo da eternidade. Pois repito, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Se ele voltará, é porque primeiro ele saiu da eternidade
E veja bem, disse Cristo, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Se o teu espírito desceu do céu e ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, e disse Cristo a respeito dele mesmo, não há como negar que você é o próprio Cristo que veio dos céus, pois o Espírito de Deus é o próprio Cristo. E repito, o meu espírito, disse, o nosso espírito, voltará para Deus, mas existe um só Espírito, se desdobrando através de todos. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que há um só Espírito, o Espírito de Deus. Pois no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24, diz que Deus é este Espírito. E repito mais uma vez, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Um único Espírito se desdobrando através de todos. Por isso que todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Assim como dentro do seu sonho você é um através de todos, assim Deus também é um através de todos nós, pois este é o sonho de Deus. Desperta, ó Senhor. Por que dormes? É você mesmo que entrou no mundo dos sonhos para ter uma experiência inconsciente através do corpo. Sim, meu amigo. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: Deus afirma, o meu espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está agindo através do corpo. O corpo não possui vida em si mesmo. Um corpo sem o espírito está morto. Se o corpo está agindo, é porque é o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo. A experiência é do Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade. Repito mais uma vez. E o nosso espírito voltará para Deus, que o deu, se você não possui recordação do lugar da onde você primeiro saiu, é porque neste exato momento você está dormindo. Por isso, repito mais uma vez, disse Hermes, o Trismegisto, que o todo é mental e que o nosso universo é mental. Repito mais uma vez, que o todo é mente e que o nosso universo é mental. Porém, a realidade é espiritual.